A 25ª sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Bertioga acontece na noite desta terça-feira, dia 16. No plenário, os parlamentares votarão em primeira discussão 4 projetos de lei e a segunda discussão de mais um. Além disso, será votada a tramitação em regime de urgência de um outro projeto de lei. Uma boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da lei, havendo número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 25ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, neste dia 16 de setembro de 2014. Esta presidência informa que se encontram à disposição dos vereadores as súmulas das correspondências... Tá, mas o microfone novo e ruim, já, pelo jeito. Esta presidência informa que se encontra à disposição dos vereadores a súmula das correspondências recebidas e expedidas, a ata da 15ª sessão extraordinária, da 16ª sessão extraordinária e da 24ª sessão ordinária, comunicados de liberação de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, processo administrativo 829/2011. Esta presidência informa que recepcionou o ofício oriundo da assessoria do gabinete do prefeito, convidando os membros desta casa para a entrega dos prêmios aos alunos vencedores do concurso da Semana da Pátria, a ser realizado no próximo dia 17, às 10 horas, no galpão do Paço Municipal. Esta presidência coloca em votação a ata da 22ª sessão ordinária realizada em 26 de agosto de 2014. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovada. Esta presidência comunica a entrada no protocolo da seguinte propositura: Projeto de Lei 065/2014, que cria a plataforma virtual para acompanhamento das obras da Prefeitura do município de Bertioga. Esta presidência informa que, nesse momento, serão realizadas as leituras das moções com a palavra vereador Alemão, para a leitura da sua moção. Com a sua autorização para o uso da tribuna, senhor presidente. Autorizado, vereador Alemão. Obrigado. Eu não sei como cargas d'água, o senhor quer assinar uma coisa que o senhor mandou. Se o senhor mandou, por que o senhor vai assinar? Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras aqui presentes, público de casa, meu boa noite a todos vocês. Moção de parabenização ao médico Arnaldo Teixeira Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Alfonso Darivalha, nos suas atribuições regimentais, vem perante vossa excelência, ouvido o douto plenário, apresentar a seguinte moção de parabenização. A dedicação, o legado e o trabalho incansável do médico cardiologista Dr. Arnaldo Teixeira Ribeiro é motivo de inspiração aos novos profissionais da área da saúde e também de tantos pacientes que encontram nele atenção e prestezas, características de sua personalidade e profissionalismo. Por essa razão, essa moção de parabenização a esse profissional, que é, acima de tudo, um exemplo de ser humano. Formado na Faculdade de Ciências Médicas de Santos e pós-graduado em Medicina do Trabalho, com especialização em Cardiologia pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, tem também curso de formação técnico-profissional em médico legista da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo e curso de perícias médicas pelo Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos, também em São Paulo. Sua história com a cidade de Bertioga remonta a quase 20 anos, quando o Dr. Arnaldo veio residir no município e foi diretor clínico do Hospital de Bertioga. De 97 a 98, nesse período participou de diversas comissões da saúde, entre elas a de controle de infecção hospitalar e a comissão de ética médica, tendo inclusive participado de diversos mutirões de saúde promovidos pela Secretaria de Saúde. Ainda trabalhou como responsável pela Enfermaria Clínica Médica, foi responsável também pelo Banco de Sangue Municipal até 2007, além do Hospital
prestou serviços em diversas unidades básicas de saúde de Bertioga, como a do Indaiá e o Centro de Saúde 2. Hoje, o médico cardiologista Dr. Arnaldo Teixeira Ribeiro atua como médico cardiologista no SEMI de Bertioga, na Santa Casa de Santos, e é professor universitário na Faculdade de Medicina da Unimes, em Santos. Tendo conquistado o respeito na sua área e o reconhecimento profissional comprovados pelos títulos e certificados concedidos pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Dr. Arnaldo faz parte de um grupo médico de primeira linha, da qual nossa cidade tem a honra de contar com seus serviços há tantos anos. Essa homenagem também é um agradecimento pelo carinho com o qual ele trata a nossa cidade. Agradecimento por sua atuação constante e fiel por tantos anos. O seu melhor como pessoa e profissional, exemplar aos nossos munícipes, só tem a agradecer, e de qualquer maneira, essa é uma homenagem simbólica dessa Casa de Leis, comparada à longa e rica história médica do Dr. Arnaldo. Nossa homenagem e carinho, em nome da população de Bertioga, e observados os preceitos regimentais, é a moção de parabenização que vai devidamente subscrita. Em discussão a moção. Com a palavra, a vereadora Alemão. Senhores pares, todos nós conhecemos o trabalho e a dedicação que o Dr. Arnaldo sempre dispensou à nossa população. Isso em épocas difíceis, né? Imagina Bertioga 20 anos atrás, onde os recursos e o mecanismo que o hospital dispunha. Então a gente tem relatos aí de várias pessoas que chegaram em situação bem complicada, bem crítica no hospital, e sempre houve, além da pessoa, do profissional, sempre houve, além disso, um gesto de carinho para com o doente, com o paciente, né? Coisa que marcou a vida e o tempo que ele está em Bertioga. E vale ressaltar também que uma pessoa que fica 20 anos numa cidade prestando serviços, e ainda mais na área da saúde, que é uma área complicada, que qualquer deslize, qualquer erro médico é motivo de comentário, né, comentários negativos. E o Dr. Arnaldo tem em seu currículo, né, uma pessoa que sempre foi muito respeitada no meio, né, e da forma que todos aí, de uma forma ou de outra, tiveram o auxílio dele, o tratam com muito carinho. Eu gostaria de dar a palavra para a vereadora doutora Beth. Estava ligado, vereadora. Estava ligado e eu desliguei. Gente, boa noite. Boa noite a todos, pessoal que está em casa. Udo, boa noite. É o seguinte, o Arnaldo, eu fiz faculdade com ele, né? Nós fizemos 120. Pouca gente da minha turma hoje, a gente tem coragem de indicar para passar, não é? Então, o que acontece? O Arnaldo é um cara que, assim, além de ser uma pessoa sensacional, quem conhece de perto sabe que é uma figura incrível. Estou falando, mas todo mundo sabe que é. É um cara muito especial, porque, assim, o que acontece? Além dele ser um super cardiologista, tudo que embaça aqui, ele resolve lá na Santa Casa, que é o nicho mais fechado que existe no universo. Então, assim, esse empenho, essa dedicação, esse cuidado, não é porque a gente é amigo, não, mas é porque é uma coisa muito séria, é um trabalho muito sério, é uma coisa muito bonita que ele faz aqui na cidade. O povo gosta pra caramba dele, ele curte um forró, está sempre no meio do povão. Então, assim, esse cara é dos nossos, esse cara é da nossa turma. Então, muito legal, parabéns. Eu quero acompanhar o vereador, achei fantástica a sua indicação, a sua moção. Obrigado, vereadora. No próximo forró, vamos combinar coisa. Você não sabe quem é o cara. Você não conhece o cara. Já está. Com a palavra, a vereadora Valéria. Alô. Uma boa noite a todos. Talvez o doutor Arnaldo não lembre de mim, porque eu era bem magrinha. Mas eu sempre ia lá no Sesc, a mãe dele com toda a gentileza ali, naquela casinha perto do William Aureli, levar as pessoas, né, já fazendo as minhas plataformas políticas, e ia lá, levava as pessoas, então sempre muito bem recebido. Então, acho assim que
passaram-se 18 anos, e essa homenagem é mais que justa, não importa o tempo. A homenagem é mais que justa e merecedora, porque nunca ninguém falou mal do senhor. Então, parabéns. Senhor, né? Mas, com todo respeito, parabenizar, e sem contar também que o Roberto é um parceiro grande aí, quando estava trabalhando na área também nos ajudou bastante. Então, acho que a senhora só tem que ficar feliz pelos filhos que tem. Parabéns e estamos juntos aí. Quero subscrever e parabenizar seu trabalho. Obrigado, vereador. Gostaria de dar a palavra para o vereador Pacífico. Eu gostaria de, primeiro, parabenizar o vereador Alemão. E a gente sabe, né, vereador, 2 décadas, 20 anos é uma história. É uma história, são 20 anos atendendo, não estamos falando de 1 mês, de 2 anos, de 3 anos, são 20 anos. Tem gente que, né, a gente leva quanto tempo para estudar, para se formar e depois colocar em prática 2 décadas. E a gente sabe que, para um bom profissional, colocar em prática aquilo que ele sabe, muito mais do que a experiência técnica, é humanização. Hoje a saúde no nosso país tem sido tema de matéria de vários programas de renome nacional e internacional que a gente acompanha. A saúde é uma das questões hoje que, em todos os debates que a gente vê nesse momento político, é uma das questões que estão sendo colocadas em pauta e a gente entende que hoje o profissional não dá para falar em grupo, em time. Cada um faz o seu papel individual e se destaca aquele que sabe trabalhar com humanização. A faculdade te dá a condição técnica, a humanização vem do caráter, da idoneidade da pessoa e até daquilo que ela acredita na sua vida. Tem pessoas que acreditam em Deus, então trata o próximo com carinho. E para alguém que trabalha com coração, não seria diferente tratar o próximo com seu próprio coração. Então, queria desejar muitas felicidades, que continue a desempenhar esse papel com muito amor e carinho, afinal, são 20 anos, né? 2 décadas, uma história. Só tenho aqui a respeitá-lo e torcer e agradecer pelo que tem feito com a nossa população. Que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você diariamente produz na vida das pessoas. Bom, obrigado. Com a palavra, a vereadora Márcia. Gostaria de parabenizar o vereador Alemão. Obrigado. E dizer que essa homenagem é justíssima, né? É muito bom a gente receber homenagem, que é um reconhecimento, né? E eu tenho certeza que todas as pessoas que passam pelo senhor têm esse respeito e essa consideração de saber que tem um profissional ali que cuida realmente não só do coração, cuida com o coração, né? Isso é uma posição importante, porque hoje a gente escuta todos os dias, né? Quem passa às vezes no pronto-socorro, reclamações às vezes de profissionais que estão ali que parece por obrigação. Então, existem profissionais e profissionais. Então, parabéns, doutor, que o senhor continue assim e continue recebendo o carinho das pessoas. Parabéns. Com a palavra, o vereador Alecrim. Uma boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o vereador Alemão pela moção, uma moção justa. Para quem conhece o doutor Arnaldo, uma pessoa muito humana, trabalhador. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não vai trabalhar, a gente vai brincar e numa brincadeira gostosa a gente vai desempenhando o nosso trabalho. Há 15 anos a gente está em Bertioga, a gente sempre ouviu falar do doutor Arnaldo, do Roberto Teixeira, um parceiro da gente, nos incentivou sempre ali na farmácia. Graças a Deus, aprendi a gostar do Roberto Teixeira, no trabalho dele, nos incentivando lá em Sene Carvalho. Então, gostaria de parabenizar. Continue assim, que Deus possa estar sempre abençoando e tocando sempre a sua mão. Com a palavra, o vereador Tony Rodrigues. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes, capitão Castro, nosso financeiro do Democratas, nada, né? O homem do dinheiro. Adiel Pereira, nosso companheiro ex-vereador aqui dessa casa, o Ivaldo Albino, chefe de gabinete durante 4 anos, o qual nós tivemos a oportunidade de estar juntos, Marli, o Lauro, enfim, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite a todos. Eu gostaria, primeiro, ouvia bastante, aliás, ouço bastante falar do doutor Arnaldo, mas eu não tive a oportunidade ainda de conversarmos, não é verdade? Conheço o Roberto,
seu irmão, mas o doutor Arnaldo não tive a oportunidade de conversar. Mas as referências, né, as palavras das pessoas, porque normalmente a saúde é muito complexa, né? Quando se fala que a saúde do Brasil está doente, a gente fica meio, né, perdido nessa situação. Mas Bertioga, graças a Deus, está bem. E nós temos profissionais, estava falando aqui com a minha amiga Beth, que é médica, nós temos aqui profissionais de um nível muito bom para Bertioga, aliás, muito bom para o Brasil, porque são profissionais competentes. E quando um cidadão chega até o doutor Arnaldo, ele já chega com um problema, ele já chega com ele já chega debilitado. Ele precisa não somente, né, do técnico, né, do cardiologista, mas também do amigo, né, do ombro amigo, do ser humano, do carinho, do amor. E isso a gente tem sua referência, que sabemos do trabalho. Nós, vereadores, temos informações de tudo que acontece aqui nas redes. E a gente sabe, na realidade, quem é quem. E hoje, não é por estar na sua presença, estou conhecendo pessoalmente agora, mas já ouvi falar muito da sua pessoa e do profissional que é. E isso nos deixa o quê? Orgulhosos, como bertioguenses, por termos pessoas, né, do seu quilate trabalhando na nossa cidade, cuidando da saúde dos nossos cidadãos. Então, parabéns, eu acho que o vereador Alemão foi muito feliz. Eu acho que o sentimento dessa moção, vereador Alemão, é o sentimento de todos nós vereadores aqui, e é o reflexo de muitas pessoas que você já atendeu em toda a rede de Bertioga. Tenho certeza absoluta. E, aliás, um dos seus pacientes é meu pai, né? Já passou por você lá. Então, isso é importante, porque o carinho, o amor, acima até do profissionalismo, é muito importante para uma pessoa que chega debilitada. Essa referência sua deveria passar para todos os médicos, aliás, todas as pessoas que militam na área da saúde no nosso município. Parabéns, vereador Alemão, muito merecido, e com muita honra assino essa moção. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Feliciano. Boa noite a todos presentes, boa noite, senhores e senhoras de casa. Vereador Alemão, parabéns pela moção. Obrigado. Acho que já foi dito aqui, né, não sobrou mais quase nada para mim falar, que eu posso dizer para o senhor doutor, que não é à toa que o senhor está há 20 anos nessa cidade. O senhor já deu provas de que o pessoal gosta do seu trabalho e não tenho dúvida nenhuma que eles vão continuar gostando. Mais uma vez, parabéns ao senhor. Se o vereador Alemão me permitir, eu gostaria de parabenizá-lo pela moção encaminhada do doutor Arnaldo, né? Já tive a oportunidade, já por muitos anos, aí de ter uma relação bastante próxima com o Roberto, né, seu irmão. Já tive a oportunidade também de encaminhar por dezenas de vezes, nesses últimos 12 anos, pacientes para que o senhor pudesse atender, sempre com bastante presteza, com uma qualidade de serviço excepcional. O senhor é extremamente merecedor, né? Bem como lá em Santos, na Santa Casa, através do Roberto, algumas vezes já pentelhei ele, né, para que usasse os seus préstimos lá na Santa Casa, e sempre fui muito bem atendido. Então, gostaria de parabenizá-lo e que o senhor continue executando esse serviço por muitos e muitos anos aqui no nosso município. Parabéns. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alemão. E, para finalizar, queria ainda cumprimentar a família que está aqui. Acho que é importante, né, a presença da família nos momentos difíceis das nossas vidas. Imagina num momento bom, né? O doutor Arnaldo tem a certeza que as palavras muitas vezes são pequenas e às vezes a gente não consegue expressar todo o sentimento e gratidão que a gente tem pela pessoa, pelo profissional. É uma singela homenagem em nome da população de Bertioga, aos menos afortunados aí, que sempre que precisaram do senhor, sempre tiveram seu auxílio. E que a sua permanência aqui na nossa cidade, ela se estenda por mais 20 anos, se assim Deus permitir. Gostaria de convidar o... Peraí, só um minutinho, só para encerrar. Continua em discussão a moção de parabenização, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, que subscrevam por todos os vereadores. Aprovada. Doutor Arnaldo, gostaria de convidá-lo para vir aqui na frente, para que a gente pudesse tirar um retrato, como fala no Rio de Janeiro, uma foto como fala aqui em São Paulo, para que a gente possa registrar esse momento. Doutor,
E depois é um pedido dos vereadores que o senhor faça um check-up em todos aqui que estão meio ruim do coração, viu? Não passa nenhum no exame. Aqui não vai passar ninguém, viu, doutor? Ele não é urologista. Doutor, com a palavra, por favor. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhoras e senhores. Uma honra muito grande essa homenagem, certo? Que eu recebo na data de hoje. Há 20 anos a gente cuida do povo de Bertioga, não só em nível de pronto-socorro, mas de ambulatório. Primeiro na área de clínica médica e posteriormente como cardiologista. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje recebendo essa homenagem. Gostaria de agradecer a palavra de carinho de todos os senhores, da Beth, minha colega de turma, médica que estudou comigo, do Alemão, pela homenagem, muito obrigado. E, assim, não tenho muito mais o que dizer, além de agradecer e me colocar à disposição de todos os senhores. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Vamos lá, Capela. Espero no serviço, né? Capela, ele é cardiologista. Esta presidência consulta o doutor plenário quanto à possibilidade de inversão da pauta para que seja discutida e votada a ordem do dia e, na sequência, o expediente dos senhores vereadores. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a inversão da pauta. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei complementar 004/2014. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do referido projeto. Altero o artigo 13 da Lei Complementar
102, de 25 de julho de 2014, e da outras providências. Em discussão, ementa, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão em redação final o projeto de lei complementar 004/2014, que altera o artigo 13 da Lei Complementar 102, de 25 de julho de 2014, e da outras providências, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei 064/2014, que altera a lei 1078 de 5 de julho de 2013 e da outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Com a palavra, vereador Toninho Rodrigues. Senhor presidente, essa é a questão da Câmara, não é isso? Correto. Eu gostaria de pedir ao doutor plenário para que a gente pudesse tramitar normal, até porque dá mais flexibilidade para a gente estudar. Em discussão, a solicitação do vereador Antônio Rodrigues para que não haja o regime de urgência especial e o projeto entre em trâmite normal. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Rejeitado o procedimento em regime de urgência especial. O projeto será tramitado dentro da normalidade agora. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei complementar 005/2014, que concede isenção de ITBI para os programas habitacionais populares e da outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos. Obrigado. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pacífico, presidente da COF e vice-presidente da CAGE. Pela tramitação. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da CAGE. Pela tramitação. Com a palavra, vereadora Elizabeth, vice-presidente da COF. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Antônio Rodrigues, filho, membro da COF. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das comissões de Orçamento e Finanças e de Análise Jurídica sobre tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Ficam isentas da cobrança do imposto sobre transmissão onerosa entre vivos de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, ITBI, as transações imobiliárias que tenham como finalidade programas habitacionais populares. Parágrafo 1º. A isenção será concedida para a compra do terreno que se destina à construção de unidades habitacionais populares. Parágrafo 2º. São consideradas programas habitacionais populares aqueles executados, administrados por pessoas jurídicas de direito público ou por pessoas jurídicas de direito privado que não tenham fins lucrativos e que tenham o projeto financiado ou subsidiado com recursos públicos. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Aplica-se a isenção do caput para a transferência de propriedade do ente que executou e
coordenou o empreendimento para o cidadão contemplado com a unidade habitacional popular. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar 005/2014, que concede isenção de ITBI para os programas habitacionais populares e dá outras providências, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 006/2014, que dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária júncia, como método natural de combate à dengue e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão Permanente de Obras, Meio Ambiente, Turismo e Serviços, Comatos, em seguida do parecer exarado pela Comissão Permanente de Análise Jurídica, CAGE. A ilustre vereadora Márcia Regina Braslia apresenta o projeto de lei número 6/2014 com a emenda seguinte. Dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária jussea como método natural de combate à dengue e dá outras providências. A proposta visa incentivar as pessoas a plantarem e cultivarem as espécies citadas como mecanismo de combate à dengue. A ideia é interessante, pois cria uma ação a ser desenvolvida pelos cidadãos, contribuindo com o serviço público em tal prevenção. Assim, sob a ótica que compete esta comissão permanente, se manifestar aprovados a tramitação do presente, que deverá seguir até a próxima comissão, que será analisar os aspectos da legalidade da proposta, bem como os demais procedimentos aplicáveis à espécie. Parecer da Comissão de Análise Jurídica. A ilustre vereadora Márcia Regina Braslia apresenta o projeto de lei registrado sobre o número 6/14 com a emenda seguinte. Dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária jussea como método natural de combate à dengue e dá outras providências. A proposta vem acompanhada da mensagem explicativa, como constam as razões que motivaram a sua apresentação. Proposta formada por 5, onde os 3 últimos são próprios da técnica legislativa, um versando sobre a regulamentação da futura norma no que couber via de decreto, outro definindo como serão cobertos os gastos com a proposta e o último que trata de vigência e eficácia. Os 2 primeiros artigos versam sobre a forma de incentivo ao plantio da citronela e da crotalária em Bertioga. A Constituição Federal, no seu artigo 30, inciso 1º, estabelece a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local. Como se pode verificar, estamos diante de proposta legislativa tendente a tentar, via ação natural, o combate à dengue com a proteção dos moradores locais. Para melhor, a proposta apresentamos a emenda. Emenda número 1. Cria o artigo que será o 6º com a redação seguinte. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, com a emenda apresentada, a proposta pode tramitar, cabendo ao douto plenário avaliar a sua conveniência e oportunidade. Em discussão, os pareceres, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados.
Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do projeto artigo por artigo. Artigo 1º. Fica instituído no município de Bertioga a campanha de incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, mediante divulgação sobre os benefícios do cultivo e manipulação das plantas nas residências, comerciais, industriais e terrenos baldios. Parágrafo único. A mobilização da campanha de que trata o caput deste artigo será realizado pela Secretaria de Saúde e constitui na distribuição gratuita de mudas das plantas, através da unidade competente, concomitantemente às ações de visitas e multirões de combate ao Aedes aegypti. Em discussão, o artigo 1º em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Caberá à Prefeitura Municipal, através do órgão competente, providenciar o plantio de mudas da citronela e da crotalária nas margens de rios, orla da praia, praças, canteiros de avenidas e as demais áreas públicas. Em discussão, o artigo 2º em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 3º. O chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, contados da data da sua publicação. Em discussão, o artigo 3º em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria. Em discussão, o artigo 4º em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o artigo 5º em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 6º em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 006/2014, que dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária júncia como método natural de combate à dengue e da outras providências, de autoria da vereadora Márcia. Nada mais vindo a tratar. Tem mais um projeto? Tem? Qual é o projeto? Mais um da Valéria e mais um da Márcia. Não achei. Tinha acabado já. Eu achei que tinha acabado os projetos. Solicito ao vereador Pacífico que assuma a primeira secretaria. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 015/2014, que cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário. Eu agradeço ao vereador Pacífico e, na verdade, o projeto é outro que eu gostaria que o senhor lesse. E convido a vereadora Valéria, que é a autora do projeto, que faça a leitura do mesmo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do parecer examinado pela Comissão Permanente de Análise Jurídica. Parecer da Comissão de Análise Jurídica. A ilustre vereadora Valéria Bento apresenta o projeto de lei registrado sob o número 15/14, com a ementa seguinte: cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e dá outras providências. A proposta vem acompanhada da mensagem explicativa, onde constam as razões que motivaram sua apresentação.
A proposta formata um novo Conselho Municipal voltado à proteção do consumidor. Pela propositura, o CONDECOM é criado com a designação de suas atribuições e competências, composição, forma de escolha de seus integrantes, tempo de mandato e como e onde ocorrerão as reuniões plenárias. Encontramos ainda a criação de um Fundo Municipal voltado à matéria, com a designação de seus gestores e suas devidas obrigações, receitas que constituem e os tipos de gastos que poderão ser custeados pelo fundo. Os dois últimos preceitos são próprios da técnica legislativa, aduzindo cerca de dever do Executivo em regulamentar a matéria e outro tratando de sua vigência e eficácia, revogando regras contrárias. A Constituição Federal, do artigo 30, inciso 1, prevê a competência do município para tratar os assuntos de seus interesses. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta apresentada pode tramitar, cabendo ao doutor plenário avaliar a sua conveniência e oportunidade dos termos regimentais. Tem mais algum parecer? Em discussão, o Caraca, o bagulho é parecer. gigante. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Posso entrar? Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Né? Projeto de Lei número 15, 2014. Cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Artigo 2º. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor terá as seguintes atribuições. Primeiro, atuar na formulação de estratégias e diretrizes para a política municipal de defesa do consumidor. 2. Administrar e gerir financeira e economicamente os valores e recursos depositados no Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, bem como deliberar sobre a forma de aplicação e destinação dos recursos na reconstituição dos bens lesados e na prevenção de danos, zelando pela aplicação de recursos na consecução dos objetivos previstos pela lei, bem como pelas leis número 7.347/85, 8.078/90 e seu decreto regulamentar. 3. Prestar e solicitar cooperação em parceria dos outros órgãos públicos. 4. Elaborar e revisar e atualizar as normas referidas, parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.078/90. 5. Estudar e promover programas especiais de apoio ao consumidor mais favorecido. 6. Aprovar, afirmar e fiscalizar o cumprimento de convênios e contratos representantes do município de Bertioga, objetivando atender ao disposto no inciso 2 desse artigo. 7. Examinar e aprovar projetos de caráter científico e de pesquisa visando o estudo, proteção e defesa do consumidor. 8. Aprovar e publicar a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, dentro de 60 dias do início do ano subsequente. 9. Elaborar o regimento interno. Artigo 3º. O CMDC será composto por 14 membros titulados representados pelo poder público, entidades representativas de fornecedores e consumidores e igual número de suplentes assim discriminados. 1. 7 representantes da administração pública. 1. Representante da Vigilância Sanitária. 2. Representantes do PROCON. 1 representante da Secretaria de Turismo. 1 representante da Secretaria de Finanças. 1 representante da Secretaria de Educação. 1 representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho e Renda. 2. 7 representantes de entidades representativas de fornecedores e consumidores. 1. Representante da Associação Comercial. 1 representante do CDL. 2 representantes de fornecedores ou fabricantes. D. 2 representantes de associações de consumidores que atendem o requisito do inciso 4 do artigo 82 da Lei 8.078/90. E. 1 representante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. 3. O presidente da Comissão Permanente da Defesa do Consumidor da Câmara Municipal é membro nato. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 4º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocados pelo presidente ou por solicitação da maioria de seus membros. Parágrafo único. As sessões plenárias do Conselho instalar-se-ão com a maioria dos seus membros, que deliberarão pela maioria dos votos presentes. Em discussão, o artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado.
Artigo 5º. O CONDECOM reunir-se-á ordinariamente em sua sede, no seu município, podendo reunir-se extraordinariamente em qualquer ponto do território estadual. 5º. Em discussão, o artigo 5º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 6º. Fica instituído o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, FMDC, de que trata o artigo 57 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, regulamentado pelo Decreto Federal número 2.181, de 20 de março de 1997, com o objetivo de receber recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores. Em discussão, o artigo 6º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 7º. É? Não, aqui, ó. Cadê? Ah, está aqui, o artigo 7º. Eu não tinha enxergado. O FMDC terá o objetivo de prevenir e reparar os danos causados à coletividade de consumidores no âmbito municipal de Bertioga. Em discussão, o artigo 7º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 8º. Constituem recursos do fundo o produto da arrecadação. 1. Das condenações judiciais de que tratam artigos 11 e 13 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 2. Dos valores destinados ao município em virtude da aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso 1, no artigo 57, seu parágrafo único da Lei 8.078/90, assim como daquela cominada por descumprimento de obrigação contraída em termos de ajustamento de conduta. 3. As transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas ou privadas. 4. Os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as disposições legais pertinentes. 5. As doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras. 6. Os recursos oriundos de cobranças de taxas que forem em decorrência da prestação de serviço pelo município na área de defesa ao consumidor. 7. Outras receitas que vierem a ser destinadas ao fundo. Em discussão, o artigo 8º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 9º. As receitas descritas no artigo anterior serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em estabelecimento oficial de crédito à disposição do CONDECOM. Em discussão, o artigo 9º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 10º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei em 60 dias a contar de sua publicação. Em discussão, o artigo 10º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 11º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 11º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 015/2014, que cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e dá outras providências, de autoria da vereadora Valéria. Agradeço à vereadora Valéria e convido o vereador Alecrim para que ele assuma a primeira secretaria. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 011/2014, que proíbe a utilização de celulares e outros aparelhos eletrônicos nas salas e durante os horários de aula nas escolas do município de Bertioga e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer gerado pela Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes, CESASE, em seguida do parecer gerado pela Comissão Permanente de Análise Jurídica, CAGE. A ilustre vereadora Márcia Regina Braslia, no exercício de sua atribuição regimental, apresenta para discussão e votação projeto de lei registrado sob o número 11/14, com a emenda seguinte: proíbe a utilização de telefones celulares
e outros aparelhos eletrônicos nas salas de aula e durante os horários de aula nas escolas do município de Bertioga e da outras providências. Em anexo, segue a mensagem explicativa, dando conta das razões e do fundamento da proposta. A ideia central é fixar a atenção do aluno na aula, sem permitir que tenha qualquer tipo de distração. E mais, o uso de eletrônicos na sala de aula ainda atrapalha a concentração de demais alunos e dificulta a explicação dos professores. Isto posto, do ponto de vista técnico e no que tange à esfera da educação, a proposta merece tramitar normalmente, devendo a questão de sua constitucionalidade analisada pela CAGE oportunamente. Parecer da Comissão de Análise Jurídica. A ilustre vereadora Márcia Regina Braslia apresenta o projeto de lei registrada sob número 11/14, com a emenda seguinte: proíbe a utilização de telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos nas salas de aulas durante os horários de aula nas escolas do município de Bertioga e da outras providências. A proposta vem acompanhada da mensagem explicativa, onde constam as razões que motivaram a sua apresentação. Proposta formada por 4, onde os 2 últimos são próprios de técnica legislativa, um versando sobre a forma como serão cobertos os gastos com a proposta e a última que trata de vigência e eficácia. Os 2 primeiros artigos versam sobre a proibição de um dos equipamentos e respectiva sanção pela sua inobservância. A Constituição Federal, no seu artigo 30, inciso 1º, estabelece a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local. Como se pode verificar, estamos diante de proposta legislativa tendente a definir as cores do município, que deverão estar presentes nos prédios e longradouros públicos, bem como em todo qualquer logotipo ou marca. Para melhor, a proposta apresenta uma emenda. Emenda 1. Cria o artigo que será o 5º, como a redação seguinte. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, os pareceres em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Nas salas de aula do município de Bertioga, fica proibido o uso de telefones celulares, agendas eletrônicas, Walkmans, iPads, MP3, máquinas fotográficas digitais, aparelhos de jogos eletrônicos em geral e similares, dotados ou não de fones de ouvido, nas salas e durante os horários de aula ou quaisquer outros ambientes em que estejam sendo desenvolvidas atividades educacionais. Parágrafo 1º. Os aparelhos referidos no caput devem ser desligados pelos alunos quanto da entrada nas aulas, devendo mantê-los assim enquanto as aulas estiverem sendo ministradas. Parágrafo 2º. Os aparelhos referidos no caput poderão ser utilizados normalmente fora das salas, desde que no intervalo das aulas e em atividades pedagógicas específicas que eles comprovadamente dependam para serem desenvolvidos. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Aos infratores serão aplicadas as medidas disciplinares cabíveis em normatização específica. Em discussão.
Em discussão, o artigo 2º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta verba orçamentária própria. Em discussão, o artigo 3º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o artigo 4º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 50. Aprovado. Declaro, portanto... Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, artigo 5º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 50. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 011/2014, que proíbe a utilização de telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos nas salas de aula e durante os horários de aula, nas escolas do município de Bertioga e da outras providências. De autoria da vereadora Márcia. Nada mais vindo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Ao final da sessão, os vereadores fizeram um balanço sobre o encontro. A importância desses 2 projetos de lei seus aprovados aqui em primeira discussão hoje. A importância tem o da crotalária, né? Que a crotalária ela é uma defesa natural para a gente, né? Então, eu acho que é muito importante, é um projeto que vai fazer a diferença aí no próximo ano, para esse ano talvez não, mas para o próximo ano, se a gente tiver a crotalária na cidade, a crotalária ela atrai a libélula e a libélula é o maior predador mosquito da dengue, tanto enquanto ela é larva, quanto depois de adulto. Então, quer dizer, nós vamos ter um predador aí natural que vai fazer a diferença aí para a nossa prevenção da dengue. Como que seria feito esse incentivo? Eu fiz uma doação de sementes, né? Quando eu fiz a apresentação desse projeto, eu doei 9.000 sementes e agora eu tenho mais 9.000 sementes para a gente fazer a doação e eu estou distribuindo nas escolas, estou distribuindo, levei aqui na prefeitura para que eles façam a distribuição e coloquei à disposição essas sementes, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acredito nesse projeto porque tem algumas cidades que já fez a diferença e eu acho que além de ser ela bonita, fácil de pegar, fácil de semear, a criançada na escola está curtindo e está entendendo o processo e isso aí que é importante, né? A gente fazer as crianças também participarem disso daí e levarem para casa. E quanto à proibição de aparelhos eletrônicos nas salas de aula? É uma outra ferramenta que eu acho que a gente tinha que dar aí para os professores, porque a gente sabe hoje como é difícil você lidar numa sala de aula com jovens, né? Principalmente na rede pública, que eles não respeitam o professor. Então é uma ferramenta que o próprio professor vai fiscalizar, vai falar, olha, é lei hoje, você não pode usar, porque eles escutam música em alturas, né, até que atrapalham os outros alunos, eles mexem no celular, tirando a atenção da sala de aula, eles estão só presentes, mas na verdade não estão prestando atenção na sala de aula. Então a gente não tinha uma ferramenta para proibir isso, né? Assim como eu acho que tem que proibir também dentro dos bancos aqui em Bertioga, porque a gente sabe que isso daí tem problema sério hoje dessas saidinhas de banco. Então a gente tem que começar a minar os problemas, né? E a educação é básico, né? Se você não tiver um incentivo, você também não pode deixar alguma coisa atrapalhar a aula do professor, né? E isso é uma ferramenta muito importante para o professor. Ele fala, é proibido usar, você não pode usar isso. Pronto, porque antes o professor falava, não vou, e daí, né? Você tem conhecimento desse projeto de lei ter sido empregado em outras cidades também? Como que foi o andamento dele nessas outras cidades? Foi muito bem. Teve uma cidade do interior, agora não me recordo o nome, que aplicou essa lei lá e lá funcionou 100%. Então, assim, você tendo a lei, o aluno vai fazer, né? E, assim, automaticamente ele vai prestar atenção na aula. Se ele não estiver mandando mensagem, vendo o Facebook na sala de aula, ele vai estar prestando atenção no que a professora está falando, né? E é uma forma de respeito, né? Porque a gente tem que cuidar da base, né? E é uma forma dele estar ali na atenção voltada para a professora.
que aconteceria com um aluno que levasse o aparelho, que mexesse, que contrariasse essa norma? Agora as normas aí quem vai fazer vai ser o município, né, que vai ter que botar as regras, mas normalmente é você aprender ou pedir para o aluno se retirar ou aprender o celular até a saída da escola, e assim eu não sei como é que vai ser essa regra, né, mas o importante é que a gente já tem uma saída, né? Vereador, a importância desse projeto de lei que institui o CONDECOM. Porque, de uma certa maneira, todo projeto de lei tem a sua importância no sentido de auxiliar o povo. Nesse daí, especificamente, é que as pessoas, além do PROCON, que luta pelos direitos do consumidor, esse conselho, ele vai estar trabalhando em paralelo com o PROCON, e vamos, através das notas, a gente vai ganhar fundos, que a gente vai formar um fundo, né, que é o FMDC, e esses fundos, esse tipo de fundo vai ser usado para entidades sem fins lucrativos, como a PAI, essa arrecadação sobre 1% da nota, que a gente não entrou em detalhes, eles serão usados para a PAI, para ONGs que não têm fins lucrativos, para ajudar a população no geral. Instituiria o serviço do PROCON ou seria um trabalho paralelo? Como que seria isso, vereadora? Então, na verdade, o PROCON tem o trabalho dele, que é ir e fiscalizar e cobrar. Na verdade, a gente seria uma auditoria em cima do PROCON e agilização em termos de resolver a coisa de uma maneira mais rápida, porque às vezes o PROCON até é meio que lerdo, meio que lento, às vezes por necessidade mesmo. Então esse conselho, a pessoa de repente, fui no PROCON, não gostei do trabalho, o conselho iria agir de uma maneira mais direta e mais incisiva. O mais importante disso tudo não é substituir o PROCON, é arrecadar em cima dos valores das notas fiscais que são pagas, essa porcentagem, para que esse dinheiro seja revertido para as associações sem fins lucrativos, entendeu? A gente tem a PAI aí, a gente tem várias associações que tem que ficar fazendo pastel, fazendo pizzaiada para poder arrecadar fundos. Então esse dinheiro já iria direto para eles. Mas não correríamos o risco de ter dois órgãos prestando o mesmo serviço? Não, porque veja bem, o conselho ele vai se reunir uma vez por mês e não vai incidir no trabalho do PROCON, que é um trabalho diário, né? Um trabalho de segunda a sexta. Na verdade, seria acúmulo, a gente ficaria com o acúmulo das denúncias feitas no PROCON, nós estudaríamos assim, o prazo que foi representado, se está correto o trabalho, se não dá, e de que maneira o conselho poderia estar fazendo gestão para que a coisa funcionasse de uma maneira mais eficaz.